Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que tem derramado graça nas nossas vidas e nos dado a oportunidade de estarmos juntos com mais um momento com Deus. Louvado seja o Senhor. Momento esse o qual o Senhor tem nos dado a oportunidade de poder falar do seu amor, da sua fidelidade e dos seus bem-feitos, que a cada dia a misericórdia dele se renova em nossas vidas. Deitamos, dormimos e acordamos, e o Senhor tem nos sustentado, nos dando graça. Você que está aí do outro lado, que pode dizer: Senhor, é tão difícil. Mas Ele é Deus que cuida, Ele é o Deus que guarda, o Deus que manifesta a grandeza dEle. Mas a palavra dEle nos diz que no mundo tereis aflições, assim como o Filho do Homem venceu, nós venceremos. E o Filho do Homem teve morte de cruz, foi como ovelha muda ao matadouro, não usou da sua defesa e nem sequer abriu a boca para perguntar por que estava sucedendo tudo aquilo. Depois de ter passado por todo o sofrimento, e ele perguntou ao Pai: por que me desamparaste? Naquele momento ali, já o cansaço já tinha tomado conta do seu ser, e ele ali não acusou ninguém. E ali naquele momento ele não blasfemou e não abriu a boca para pedir justiça por tudo aquilo que tinham feito com ele, o qual ele sabia que ele era inocente, que mal algum ele tinha cometido. Mas assim ele disse: Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento ali, né, ele perguntou ao Pai, né, ele se sentiu só, ou melhor dizendo, que pelo poder que ele conhecia do Pai, e por saber que ele era obediente, ele não fez nada o qual o Pai tivesse ordenado. Ele, naquele momento, ele sabia que aquela trajetória ali foi o cumprimento, aleluias, da palavra que os profetas anteriores já tinham falado, como o profeta Isaías já tinha profetizado acerca do que o Filho do Homem ia passar. Mas naquele momento ele perguntou: Pai, por que me desamparaste? Louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos, aleluia, refletir a cada dia o que o Senhor tem dito, aleluia, que o Senhor fala conosco através da tua santa palavra e através dos profetas que ele tem usado na terra. Louvado seja o nome do Senhor, aqui no livro de João 3, né, que fala acerca de Nicodemo visita a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra do Senhor nos diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa é nascer de novo.
Glória a Deus. Louvado e Aleluia. exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. E ali Nicodemos, aleluia, né? Ele estava entre os fariseus, aqueles que viam os feitos que Jesus fazia. Mas eles entre si, aleluia, muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, eles não criam ou até mesmo via o que Jesus fazia, mas sempre procurando uma falha, aleluia, para acusar, para ir de encontro daquilo qual ele via que o Filho do Homem fazia. E a palavra do Senhor diz que Nicodemos, sendo um dos principais dos judeus, aleluias, ele foi ter com Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e perguntou a Deus, né, que ninguém pode fazer esses sinais que via ele fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz que em verdade, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele pode até conhecer de ouvir falar, aleluias. Como Nicodemos, ele conhecia porque ouvia falar, mas ele ainda não tinha tido o encontro verdadeiro com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque verdadeiramente, aleluias, para ter esse encontro com Jesus, temos que nascer da água e do Espírito, porque não só adianta o homem conhecer e não praticar. E Nicodemos, ele tinha conhecimento, mas ele não tinha experiência com Deus, porque ele ainda não tinha nascido da água e do Espírito. E ali ele perguntou, como pode um homem, né, voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo? Aleluias. E nós sabemos que para nascer da água e do Espírito não é necessário voltar de onde viemos, mas é necessário reconhecer de onde viemos e quem somos e quem queremos ser e para onde queremos ir. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando viemos para a presença do Senhor, nós temos que nos lançar aos braços de Cristo e dar oportunidade a Ele, aleluias, para nos moldar. Glória a Deus. Dar oportunidade a Ele, aleluias, para nos limpar, nos purificar. Louvado seja o nome do Senhor. Limpar os nossos pensamentos, aleluias. Limpar o nosso ser, louvado seja o nome do Senhor, conhecer de Deus e ter experiência, porque aquele que é nascido da água e do Espírito, ele é diferente, aleluias. Passamos de ser uma velha criatura para ser uma nova criatura. Porque a palavra do Senhor diz, e conhecerei a verdade vos libertará. E Nicodemos, ele não sabia que para conhecer Cristo, aleluias, é necessário renunciar à natureza pecaminosa, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui a palavra do Senhor diz que Jesus disse, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Mas ali Jesus, com a sabedoria dele, louvado seja o nome do Senhor, e ele diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então temos que nascer da água. Temos, aleluias, que nascer do Espírito. Mesmo a circunstância, vivendo no mundo impiedoso, louvado seja o nome do Senhor, mas temos que fazer a diferença, porque a própria palavra vos diz, e outra vez verei a diferença do que serve a Deus e do que não serve. E é essa diferença que está nas nossas atitudes, nas nossas ações. Quem somos nós, aleluias, na presença do Senhor? Porque tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, tem que haver, aleluias, uma diferença, a qual o próprio Nicodemos, ele reconheceu que tinha algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor.
E se ele foi ter com Jesus, porque ele via, aleluia, os milagres, aquilo que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, fazia, os sinais que ele via o Filho do Homem. Então ele, aleluia, algo chamou a atenção dele. E ele, por si, ele reconheceu que precisava fazer algo diferente. Ele precisava, que tinha que ter uma atitude diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi ter com a pessoa certa. Será que você tem buscado a resposta certa? Será que você tem ido na fonte, aleluias? Você tem ido até aquele que pode mudar, que pode transformar a situação da tua vida, ou até melhor dizer, aleluias. Muitas das vezes precisamos ser moldados, precisamos, louvado, ser transformados pelo poder da palavra, porque a própria palavra diz: conhecerei a verdade vos libertará. Então quem conhece o Pai, conhece o Filho, quem conhece o Filho, conhece o Pai, e quem conhece o Filho e o Pai, conhece a verdade, porque ele é a própria verdade. Os três é que dão testemunho, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, porque os três são unânimes, num só propósito, Pai, Filho e Espírito Santo. É a pessoa da Trindade Santa. Glória ao Senhor. Então, se eu e você, aleluias, conhecemos essa verdade, aleluias, que liberta, que transforma, louvado seja o nome do Senhor. Como Nicodemos ali ouviu de Jesus. E eu creio que todo aquele que ouve a palavra as pratica. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A quem tem feito a cada dia a renovação na nossa vida, porque nascer de novo na realidade é você se arrepender dos seus pecados e seguir o caminho da verdade, o caminho da vida, em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por essa palavra, por essa oportunidade que Ele nos dá de transformação, de mudança. Porque Ele é fiel e justo. Ele é Deus que transforma, Ele é Deus que muda, nos dá sabedoria para que nós possamos trilhar este caminho da verdade. Aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade de poder estar neste momento com Deus. Momento esse o qual o Senhor estabeleceu para que possamos, Senhor, estar plantando semente, para que possamos, Senhor, estar sim, Pai, levando a tua palavra, o ide do Senhor, aonde quer, meu Senhor, que o teu Santo Espírito levar este vídeo, esta palavra, que venha para ser edificação de vida, para transformação de vida. Vai de encontro aos hospitais, os presídios, Pai. Guarda o teu povo para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. O amor de Deus. Assim seja. Que a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de cada um. Amém. Em nome de Jesus. E até breve.